República de Weimar. A Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Eles perderam todos esses territórios. Você não lembra como terminou a Primeira Guerra Mundial? Pois vamos recapitular. Depois de derrotar os russos no Oriente, ainda faltava a França e o Reino Unido no Ocidente, que conseguiram recuperar bastante território. E junto dos aliados, a Grécia consegue avançar em território búlgaro. E também o Império Otomano não estava tão bem assim contra os aliados. E a Itália tinha traído a Alemanha para pegar territórios da Áustria-Hungria. Em geral, o Império Alemão estava até que bem, se não fosse pela falta de recursos. Bom, logo após as últimas ofensivas aliadas, o Império Alemão acabou se esgotando de recursos, assim como seus aliados, Áustria-Hungria e Império Otomano. E no mês 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rende. Seus aliados tinham se rendido antes, mas isso a gente releva, né? Com a rendição veio o Tratado de Versalhes, que colocava toda a culpa da guerra em cima da Alemanha, pois ela foi a principal. O Império Alemão virou a República de Weimar e também teve que pagar débitos gigantescos para os aliados. Depois disso, teve até uma revolução socialista na Baviera, para você ver como o povo não estava satisfeito. Mas eles foram derrubados logo em seguida e voltaram a fazer parte da Alemanha. E o governo, ele estava pensando, se isso acontecer de novo pode dar ruim. Então eles decidem contratar o bigodudo austríaco. E então, como ele foi contratado para inspecionar partidos para ver se eles eram ou não uma ameaça para o governo, ele foi inspecionar o Partido dos Trabalhadores Alemães. E ele descobriu que o partido não era socialista, comunista. Ele era fascista e nacionalista. Coisas que esse bigodudo gostava. E então ele começou a conquistar todos do partido pela sua oratória, que usava o discurso de ódio. Após aderir ao partido, todo mundo viu potencial nele, pois seu tipo de discurso era bom em chamar a atenção, pois utilizar ódio e racismo e não fatos para culpar os judeus mostravam ao povo um certo culpado pela derrota da Alemanha na guerra. OBS. Esse culpado não era verdadeiramente culpado. E então, algum tempinho depois de estar no partido, ele o nomeia de Partido dos Trabalhadores Alemães para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E esse socialista, eles não eram comunistas, socialistas, alguma coisa assim. É só para chamar a atenção mesmo e atrair pessoas para o partido. E vale lembrar que ele também desenhou aquela bandeira, né? Que eu até poderia usar, mas não iria usar porque eu não quero ter a mínima chance de me ferrar. Bom, esse partido, ele tinha meio que um exército pessoal, chamado SA, ou Sturmabteilung. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei. Império Paulista Alemão, o que foi? A Alemanha estava conseguindo pagar ou não os débitos aos aliados? Bom ponto, pequenino. Na verdade, ela não estava conseguindo, pois não era tão inteligente. E então ela teve uma ótima ideia que eu não sei se você teria ou não. Que era imprimir dinheiro. Porque, pensa, imprimindo dinheiro você vai ter mais dinheiro. E mais dinheiro significa mais fácil de pagar. Eu acho que é assim que funcionava na cabeça deles. Mas, quanto mais você imprime o dinheiro, menos ele passa a valer. Porque existem muitos deles, então é isso. Teve uma situação assim na Alemanha que as pessoas preferiam usar o dinheiro para queimar e se aquecer do que, por exemplo, comprar qualquer coisa. Afinal, para você comprar um simples pão, você precisava levar uma tonelada de dinheiro. Não uma tonelada literalmente, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. E para vocês terem a ideia de inflação, vamos pegar $1 americano. Em 1919, ele valia 4,5 marcos alemães. Ok, tá bem abaixo do real hoje em dia. Mas em 1920, ele já valia 50 marcos alemães.
Agora adivinha quanto ele valia em 1923? 4 trilhões de marcos alemães. É muito, né? Exatamente, bom que você sabe. Bom, a taxa de desemprego aumentou pra caramba na Alemanha e o povo nem estava nada feliz com isso. E sem o dinheiro, a França foi e começou a ocupar uma região da Alemanha para pegar o dinheiro de lá. Isso acabou matando vários alemães. O que você sabe? A população ficou bem esquentadinha com isso, digamos. Pouco tempo depois, Benito Mussolini fez a Marcha a Roma, que acabou colocando no poder. Então, o Bigodudo, inspirado em seu amigo italiano, chegou e tentou dar um golpe para poder assumir o poder na Alemanha. Ele foi preso. Ele foi banido na Baviera e na hora de ser julgado, o juiz gostou dele. Bem, era para ele ficar 5 anos na prisão, mas ele ficou apenas 9 meses. Ah, e ele também lançou um livro que causou muita polêmica. Ah, e a Alemanha, dessa crise em que ela tava toda ferrada, República de Weimar, foi pedir dinheiro para os Estados Unidos, que estava ajudando as nações depois da Primeira Guerra Mundial. E bem, a Alemanha estava até conseguindo se recuperar, até que chegou a Grande Depressão, que ou o vídeo já tá pronto ou está sendo feito. Eu realmente tô com preguiça de fazer aquele vídeo. Depois disso, Estados Unidos e muitos países se ferraram por culpa dessa crise, principalmente a Alemanha. Mas a Alemanha foi a que mais se ferrou porque agora não tinha só França e Reino Unido para poder pagar. Tinha Estados Unidos também porque eles queriam de volta seu dinheiro. Quem cresceu bastante nesses últimos tempos foram os nazistas e os comunistas. E sim, de 1928 para 1932, o partido nazista cresceu bastante. Agora que Adolf era querido e conhecido na Alemanha, ele tenta a presidência. E você acha que ele ganhou? Não. Ele perdeu para o herói nacional da Alemanha, Paul von Hindenburg. Porque, bem, o cara teve 53% dos votos, então claramente ele ganhou. Após perder, ele tenta o cargo da chancelaria, que era o segundo mais importante na Alemanha. Só que Hindenburg pensou, não, esse cara vai fazer isso tudo dar ruim. Porque ele sabia que o Bigodudo era bem radical, digamos assim. E então, Franz von Papen chegou e falou, bom, bora transformar ele em chanceler, né? Tipo, a gente vai conseguir controlar ele e o seu partido. Afinal, seu partido é o maior da Alemanha, seria uma boa ideia. E então, em 1933, ele se torna o chanceler da Alemanha. E então, meio que o parlamento da hashtag foi incendiado por um holandês comunista. E, bem, como você sabe, toda a culpa caiu para os comunistas e o povo ficou bem apreensivo sobre isso. E então o Bigodudo veio para Hindenburg e falou, ei cara, assina esse papel aqui, porque aí eu vou conseguir prender todo mundo que pode estar envolvido nisso, que seja comunista, etc. E o Hindenburg chegou e falou, ok. Comunistas, políticos opositores e jornalistas que eram contra suas ideias foram presos. Eu não queria ser esses caras, não. Só que seu amigo S.O. estava o impedindo. Afinal, ele queria que a SA fosse o principal exército do país. Isso deixou o Wehrmacht, eu acho que é assim que se pronuncia, o exército alemão bem bravo. E o Bigodudo sabia que precisava do exército alemão, que já era treinado essas coisas, mais do que a bagunçada SA, que era formado principalmente por trabalhadores e desempregados alemães. Não trabalhadores, né? Porque eles estão desempregados. Além disso, ele também cria a SS ou Schutzstaffel. Eu não sei se é assim se fala, nome em alemão é tudo difícil. Mas qual que é a diferença da SS e da SA? Bem, a SS era tipo uma SA, exército particular, só que apenas com profissionais, sabe? Pessoas treinadas. Isso já dava uma clara diferença entre a SS e a SA. Afinal, a SA era toda bagunçada mesmo. E na noite das facas longas, o Bigodudo acaba se livrando de muitos obstáculos, como políticos, marginalistas,
militares que são contra ele, alguns membros da SA, essas coisas. Tipo, é basicamente todos os obstáculos mesmo. Ah, eu queria deixar uma curiosidade aqui. O Will Smith, que foi morto nessa noite, era um músico. Ele não tinha nada a ver com obstáculos do Bigodudo e ele foi confundido com outra pessoa e foi morto por isso. É, que jeito ruim de morrer, hein, cara. E o câncer pegou o Hindenburg e o matou. Então, o Bigodudo funde os cargos de chanceler e de presidente e vira o Führer. Bem, e com isso, como vocês já devem pensar, nasce o terceiro Reich alemão. E só pra caso você não saiba, na Alemanha naquele tempo, todo mundo parecia ser, querendo ou não, um nazista. Porque, tipo, se você não concordasse, você ia literalmente ia morrer, tá ligado? Você ia ser executado se você não concordasse com os ideais do nazismo, entende? É, eu acho que ninguém queria morrer naquela época. E também, o Bigodudo, ele fez ótimos milagres para a economia alemã, que tipo, véi, já tava bem na merda, vamos falar a verdade. Poder bélico e infraestrutura foram muito aprimorados nesse tempo. E os judeus e os ciganos foram perdendo seus direitos. Ai, vida triste de judeu na Alemanha. Os judeus que tiveram a chance, eles conseguiram sair da Alemanha o mais rápido possível e isso foi um milagre para eles, porque os que ficaram foram mandados para campos de concentração e logo mais tarde tiveram um destino bem pior. A vida deles era tão triste que, tipo, eles trabalhavam até a morte dos campos de concentração e logo depois, os que sobreviveram aos campos de concentração ainda tiveram que, né, ou morrer ou ver seus amigos morrerem na solução final, ou seja, morrendo nas câmeras de gás. Ah, encerrando a primeira parte, vamos agora para a segunda, que é a expansão alemã na Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, deu tudo isso de tempo e você ainda tá aqui? Ah, já que eu já entreguei uma parte do vídeo, você poderia deixar o like e se inscrever no canal, né? Agora falando sobre a expansão alemã na Segunda Guerra. Em 12 de março de 1938, a Alemanha anexa a Áustria. Mas, como os austríacos eram um povo germânico também, ou seja, falavam alemão e tinham bastante ligação com os alemães, não houve guerra. Sem disparar um tiro, a Alemanha anexou a Áustria por meios diplomáticos, tá ligado, né? A Alemanha também estava de olho nos Sudetos, parte da Tchecoslováquia que estava cheio de alemães. E então, na Conferência de Munique, em 29 de setembro de 1938, os Sudetos vão para a Alemanha. Mas, não satisfeita, em 15 de março de 1969, a Tchecoslováquia é invadida pela Alemanha, a República Tcheca é anexada, a Eslováquia perde territórios, mas ela também vira um fantoche. Ou seja, ela não estava totalmente livre, mas não foi anexada. Ao menos isso, né? E em agosto do mesmo ano, e mais especificamente no dia 24, a União Soviética e a Alemanha formam o Pacto Nazi-Soviético. É tipo um pacto de defesa, sabe? Ah, spoiler. Esse pacto vai ser quebrado no futuro. A Alemanha queria ligar a parte ocidental com a parte oriental. Então, ela invade a Polônia, a cidade de Ludense, no dia 1º de setembro de 1939, começando a Segunda Guerra Mundial com a declaração de guerra vindo da França e do Reino Unido. E então, meio que a União Soviética se junta com a Alemanha e eles dois partem a Polônia. Em 6 de outubro de 1939, a Polônia já não existia mais em territórios. A Dinamarca foi o próximo alvo em 9 de abril de 1940. E no mesmo dia, a Alemanha já começa a invadir a Noruega, em 9 de abril de 1940 também. Agora, quem se ferrou foi Luxemburgo e os Países Baixos, que foram invadidos de uma vez em 10 de maio de 1940. A Bélgica também foi começar a ser invadida e a França e o Reino Unido mandaram soldados para o centro da Bélgica. Afinal, a parte que a Alemanha estava invadindo era uma parte com floresta e os aliados não sabiam que eles estavam invadindo por lá. E então começa o cerco de Verdun.
e os soldados franceses e ingleses são mandados para o Reino Unido. E então os soldados alemães marcham livremente até Paris. A França já estava meio por culpa da Alemanha. Aí a Itália, aliada da Alemanha, decidiu entrar na guerra e a França se rendeu. E teve assim, a parte norte da França virou a zona ocupada e a parte sul virou a zona livre, digamos assim, a França de Vichy, que era um vassalo da Alemanha e controlava as colônias. E vale lembrar que um pouquinho antes, dia 19 de junho de 1940, a União Soviética começou a invadir os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Isso acabou em agosto do mesmo ano. A Itália, usando o território da Albânia, começa a invadir a Grécia em outubro de 1940. E eles são amassados pelos gregos e têm que recuar e pedir ajuda para a Alemanha. Para ajudar a Itália contra a Grécia, a Alemanha tinha que passar pelos Balcãs. A Bulgária não vê problema e se junta, mas a Iugoslávia ela acabou se juntando, mas tomou um golpe de Estado apoiado pelos aliados. Aí você pensa, agora vai ser a jogada de mestre dos aliados. Não, porque o vídeo ainda não terminou, tá ligado? Mas tipo, a Alemanha já invadiu o país todo logo e já ajudou a Itália a terminar de invadir a Grécia em 1941. E em 22 de julho do mesmo ano começa a Operação Barbarossa, operação dada pela Alemanha e os outros países, ou seja, a Alemanha com a ajuda dos países do eixo, invadindo a União Soviética. Eles começaram muito bem, conquistando vários territórios soviéticos. E, bem, a guerra parecia estar indo de boa para melhor para a Alemanha. Até que em 7 de dezembro do mesmo ano, o Japão ataca Pearl Harbor e os Estados Unidos declara guerra a todo o eixo. A Alemanha percebe então que vai precisar de um gigantesco território soviético para utilizar os recursos contra os americanos. Então ela continua essa invasão enquanto o Japão continua dominando o Pacífico e a Itália está na África, junto da França de Vichy, lutando contra os aliados. Porque, Bem, a batalha contra a União Soviética estava claramente a Alemanha já estava vencendo e logo a União Soviética iria se render porque estava perdendo muito território. Até que começa a Batalha de Stalingrado, em 26 de agosto de 1942. E, bem, os alemães já começam na vantagem, pois eles tinham bastante soldados, só que a União Soviética tinha muitos também. Só que eles tinham muita tecnologia. Só que isso não mudou o fato de que em 2 de fevereiro de 1943, a União Soviética deu a volta por cima e começou a retomar os territórios da Alemanha. Mesmo com a União Soviética de um lado, a Alemanha estava saindo bem. Só que os aliados chegam pela Itália e começam a invadir pela Itália. Acontece o dia D e a Alemanha já estava completamente ferrada. Era questão de tempo até eles perderem. Eles continuaram lutando até o último pedaço de terra sendo invadido. E, pra falar a verdade, o Bigodudo ele estava em um bunker. Ele fez estratégias muito ruins que fizeram, no final aconteceu o que aconteceu, sabe? A Alemanha agora está quase completamente invadida. Ele está no bunker e junto de sua esposa, sim, ele tinha esposa. Junto de sua esposa, eles tiram sua vida e queimam seus corpos. Depois disso, a Alemanha se rende, é separada em ocidental e oriental, e é isso. Esse é o fim da expansão alemã na Segunda Guerra Mundial. O fim da expansão já deveria ter chegado quando a União Soviética começou a invadir, porque eles nunca mais conseguiram aqueles territórios novamente. E é isso. Acabou o vídeo. Tchau. Tô brincando, continua no vídeo, que eu ainda tenho um recado pra falar. Bom, como vocês devem ter percebido, uns 20 minutos de vídeo não é pra qualquer um, né? E eu vou pedir pra vocês agora a mesma coisa que eu pedi quando eu terminei a primeira parte lá da ascensão do nazismo na Alemanha.
Se inscreve no canal e deixa o like se você ficou até aqui, o que eu acho que ninguém vai ficar. Esse vídeo deu muito trabalho. Se eu estou gravando o áudio agora, já deu muito trabalho. Imagina na edição. Por favor, tenham dó de mim, se inscrevam, deixem em comentários aí os feedback do vídeo. Porque, pelo amor de Deus, deu muito trabalho. E isso aqui provavelmente vai ser o vídeo mais longo por um tempo aqui no canal. Porque, pelo amor de Deus, eu deveria ter separado isso em 2 tópicos, que aí eu já teria 2 vídeos. Só que eu fui inventar de fazer 2 em 1, aí agora tá fucking 20 minutos de vídeo. É isso. Tchau.